O som não existia, não de verdade. Não ali a 60 andares acima do caos febril de São Paulo. Naquela cobertura que era menos um lar e mais um santuário de vidro e silêncio, o único som que importava era o que ecoava dentro do crânio de Miguel Prado, e naquele momento era a fúria trovejante do movimento final da Nona Sinfonia de Beethoven. Seus braços, vestidos em seda negra, cortavam o ar-condicionado rarefeito. Os dedos longos e pálidos se crispavam, os pulsos giravam com uma precisão cirúrgica. Ele não precisava de uma batuta, ele era a batuta. O ar à sua frente era a orquestra, e a cidade que se estendia até onde a poluição permitia ver era sua plateia cativa e silenciosa. Miguel Prado, aos 48 anos, era um arquiteto de legados, não de pedra ou aço, mas de som e prestígio. Sua empresa, a Prado Harmonia, não era apenas uma das maiores investidoras de música clássica do país, era um império. Ele descobria talentos, financiava orquestras, construía teatros acústicos que eram verdadeiras catedrais do som e, em seu tempo livre, regia. Ah, como ele regia! Era sua verdadeira paixão, a única forma de transcendência que ele se permitia. No pódio ele era um deus, moldando o caos em beleza, extraindo ordem e paixão de dezenas de almas diferentes, unindo-as sob sua vontade singular. Fora do pódio, ele se esforçava para manter a mesma ordem, a mesma distância divina. Seu apartamento era a prova disso, um mausoléu de design minimalista, mármore italiano tão branco que feria os olhos, painéis de madeira escura que não guardavam fotos de família e paredes de vidro que substituíam qualquer necessidade de arte. A arte estava lá fora, a metrópole incansável, um organismo vivo e pulsante que ele observava com o distanciamento de um entomologista estudando uma colônia de formigas. Durante o dia, um monstro de concreto e fúria. À noite, uma tapeçaria de diamantes falsos, um rio de rubis e topázios líquidos fluindo pelas artérias das avenidas. Era a única beleza caótica que ele admirava, pois podia se manter acima dela, intocado. Sua rotina era a sua religião. Acordava às 5h da manhã, sem despertador. Seu corpo era um metrônomo. Café da manhã, café preto sem açúcar e uma única fatia de pão integral com abacate, preparado por uma governanta fantasma chamada Inês, que ele via talvez 2 vezes por semana, e com quem se comunicava por bilhetes concisos deixados sobre a bancada de quartzo. Das 6h às 8h, estudava partituras. Não apenas lia, ele as dissecava, entendendo a intenção do compositor em um nível quase celular. Das 8h às 8h30, sua assistente pessoal, Helena, uma mulher de eficiência assustadora e emoções indecifráveis, chegava para o briefing diário. "Bom dia, Sr. Prado", disse ela naquela manhã, a voz neutra como o zumbido do ar-condicionado. Ela estava parada a exatos 3 metros da poltrona de couro, onde Miguel finalizava sua leitura. Sua agenda para hoje: reunião com o Conselho da Filarmônica às 10, almoço com o Ministro da Cultura ao 12h30, e a audição para a vaga de primeiro violino está marcada para as 15 horas. Miguel não levantou os olhos da partitura de Mahler. "Cancele o almoço. Diga ao ministro que um imprevisto familiar surgiu. Mande uma caixa do nosso melhor Borgonha como pedido de desculpas." Helena nem piscou. "Um imprevisto familiar, senhor? Devo especificar algo?" Finalmente, ele a encarou. Seus olhos, de um cinza profundo como o céu antes de uma tempestade, eram sua ferramenta mais eficaz. Eles podiam inspirar terror ou devoção, dependendo do micromovimento de seus músculos faciais. "Helena, há quantos anos você trabalha para mim?" 7 anos, senhor. "E em 7 anos, quando foi que eu tive um imprevisto familiar?" Um silêncio tenso preencheu o espaço. A própria ideia era absurda. Miguel Prado não tinha família. Seus pais haviam morrido há mais de uma década. Ele não tinha irmãos. E, o mais importante, ele não tinha filhos. Nunca teria. A palavra de um médico, proferida quando ele tinha apenas 20 e poucos anos, havia sido a nota final em uma parte de sua vida antes mesmo que ela pudesse ser composta. Esterilidade idiopática, uma sentença fria e clínica que, na época, o devastou. Ele sonhava com um filho para quem pudesse passar sua paixão, seu conhecimento. Mas a dor, como tudo em sua vida, foi processada, compartimentada e, por fim, transformada em combustível. Se não podia criar um herdeiro de seu sangue, criaria um legado de som que ecoaria por séculos.
A decisão do médico tornou-se uma licença poética para sua solidão, uma justificativa para construir seu império sem as distrações bagunçadas dos laços humanos. O amor, o casamento, os filhos eram melodias complexas e imprevisíveis demais, cheias de notas dissonantes que ele não podia controlar. E Miguel Prado precisava controlar tudo. Use sua criatividade, Helena, ele disse finalmente, dispensando-a com um gesto. É para isso que eu lhe pago. Ela assentiu, uma estátua de eficiência, e se retirou. Miguel voltou-se para a janela. Lá embaixo, um ponto verde no meio do cinza, o Parque Trianon. Com um telescópio potente que mantinha discretamente em um canto, ele às vezes observava. Não por voyeurismo, mas por uma curiosidade antropológica. Via casais, famílias. Via um pai ensinando a filha a andar de bicicleta. O pequeno corpo desequilibrado sendo amparado por mãos fortes. Uma vez, ele se permitiu sentir uma pontada, uma nota fantasma, mas ele a silenciou rapidamente. Aquela não era sua sinfonia. A dele era maior, mais pura. O dia transcorreu como uma composição bem ensaiada. A reunião com o conselho foi um exercício de poder e persuasão. Ele os fez aprovar o financiamento para uma turnê europeia com a precisão de um cirurgião manejando um bisturi. Cada palavra, cada pausa, cada olhar, tudo era calculado para o máximo efeito. Ele saiu da sala de reuniões, deixando para trás um rastro de admiração e um leve temor. Era assim que gostava. Às 3 horas, ele estava em seu escritório privativo, no mesmo prédio, uma sala com painéis de madeira que cheiravam a cera de abelha e história. A sala de audições ficava ao lado, acusticamente isolada. Ele não participava das audições iniciais, apenas das finais, mas hoje algo o impelia a prestar atenção. A vaga de primeiro violino, o Spala, era crucial. Era o seu segundo em comando no palco, o elo entre o maestro e a orquestra. Ele precisava de alguém com técnica impecável, mas também com alma. Às 3h15, Helena entrou, a expressão mais dura que o normal. Senhor, a candidata das 3, Laura Vargas, não apareceu. Miguel sentiu uma onda de irritação, fria e afiada. Um atraso era uma falta de respeito, uma ausência era uma heresia. Em seu mundo, a pontualidade não era uma virtude, era o oxigênio. Não atendeu ao telefone? Direto para a caixa postal, respondeu Helena. Verifiquei o currículo. É impressionante. Formou-se com honras no Conservatório de Genebra. Tocou com a Orquestra de Paris. Mas há um hiato nos últimos 7 anos. Pequenos concertos, aulas particulares, nada grandioso. O detalhe do hiato o intrigou por um segundo, mas a irritação venceu. Era um desperdício de seu tempo. Uma imperfeição na partitura do seu dia. Esqueça, próximo, ele rosnou. Mas o nome e a falta de profissionalismo cravaram-se em sua mente. Laura Vargas. A audácia, a falta de consideração. Durante o resto da tarde, enquanto ouvia outros candidatos, alguns tecnicamente brilhantes, mas sem alma, outros apaixonados, mas imprecisos, a ausência dela o assombrava. Era uma nota silenciosa, mas ensurdecedora. No final do dia, de volta à sua fortaleza de vidro no céu, a irritação havia fermentado e se transformado em algo mais. Era uma questão de princípio. Seu império fora construído sobre a rocha da disciplina e do respeito. A atitude daquela mulher era uma fissura nessa rocha. Em um impulso completamente atípico, um fortíssimo em meio a uma passagem pianíssimo de sua vida, ele decidiu que a resposta de Helena não era suficiente. Ele mesmo resolveria. Pegou o celular, um monolito negro e sem adornos, e acessou o arquivo que Helena lhe enviara. O currículo de Laura Vargas. E lá estava o número de telefone. Seu polegar pairou sobre a tela. Por que ele estava fazendo aquilo? Um empresário de seu calibre não ligava para candidatos faltosos. Ele os descartava, os esquecia. Mas algo naquela situação, o hiato na carreira, a audácia da ausência, o compelia. Era uma nota fora do tom que ele precisava corrigir pessoalmente. Com um suspiro de impaciência consigo mesmo, ele pressionou o ícone de chamada. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Ele já estava pronto para desligar, para enterrar o assunto, quando a chamada foi atendida. Mas não houve um alô? Do outro lado da linha veio um som que não pertencia ao seu mundo meticulosamente orquestrado. Era um som pequeno, hesitante, assustado, a voz de uma criança. A mamãe não pode falar agora, disse a vozinha.
embargada por um choro contido. Ela está procurando a partitura que perdeu, com certeza. Dando continuidade direta ao final da primeira parte, vamos mergulhar na conversa que mudará para sempre o universo de Miguel Prado. Parte 2. A nota dissonante, a voz, era o que desequilibrava o universo. O mundo de Miguel Prado era construído sobre sons que ele compreendia, que ele podia nomear, categorizar e reger. O legato suave de um violoncelo, o staccato preciso de um violino, o crescendo trovejante dos metais. Até mesmo o silêncio em sua cobertura era um som que ele controlava, um silêncio adágio, pesado e deliberado. Mas a voz que veio através da linha telefônica era uma anomalia, um som que não se encaixava em nenhuma partitura que ele conhecia. Era pequena, fina como um fio de seda e trêmula com a umidade de lágrimas recém-derramadas. A mamãe não pode falar agora, ela está procurando a partitura que perdeu. A primeira reação de Miguel foi um flash de irritação pura e gélida. Que tipo de profissional desleixado permitia que uma criança atendesse seu telefone de trabalho? Era o auge da irresponsabilidade. Sua intenção era desligar, ordenar a Helena que colocasse o nome Laura Vargas em uma lista negra permanente e apagar o incidente de sua memória. Mas ele não desligou. A frase da menina, tão obviamente um eufemismo ensaiado, prendeu-o, procurando a partitura que perdeu. Havia uma tristeza naquela metáfora que transcendia a simples desculpa. Onde está sua mãe? A voz de Miguel soou mais dura do que ele pretendia, o tom de um inquisidor, não de alguém falando com uma criança. Houve uma pausa do outro lado, um pequeno soluço engolido. Ela está no quarto. A porta está fechada. Coloque-a no telefone. Era uma ordem. Ele estava acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Não posso. A voz da menina era quase um sussurro. Ela disse que precisa ficar sozinha. Ela chora baixinho para eu não ouvir, mas eu sempre ouço. Aquela confissão, entregue com uma honestidade brutal e inocente, foi a primeira fissura em sua armadura de impaciência. Chora baixinho para eu não ouvir. A imagem era incômoda, desagradável. Ele não tinha espaço em sua vida para o melodrama de estranhos. Que partitura ela perdeu? Ele insistiu, mudando de tática, tentando decifrar o código. Era para a audição de hoje? Acho que sim. Era uma partitura muito importante. Ela disse que essa ia fazer a gente poder comprar comida no mercado de verdade, não só no lugar que dão as coisas que sobraram. Cada palavra era uma pequena pedra atirada contra a janela de vidro de sua cobertura. Comida no mercado de verdade. A frase pairou no ar estéril do apartamento de Miguel, um conceito tão alienígena quanto a vida em outro planeta. Ele olhou para a sua cozinha, um showroom de aço inoxidável e tecnologia alemã que era usada principalmente para fazer café. Na noite anterior, seu jantar consistira em um filé de róbalo com purê de trufas, entregue por um dos restaurantes mais caros da cidade. A justaposição era tão violenta que o deixou momentaneamente sem fôlego. Onde está o seu pai? Miguel perguntou, a pergunta saindo quase que por reflexo, a solução lógica para um problema de um adulto ausente. Eu não tenho pai, a menina respondeu, com uma simplicidade desoladora, como quem constata que o céu é azul. Mamãe disse que ele é uma sinfonia que nunca terminou, que ele foi embora antes da parte mais bonita. Uma sinfonia que nunca terminou. A frase era poética, quase bela, e terrivelmente familiar. Era algo que ele mesmo poderia ter dito. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura controlada do ambiente. A irritação estava se dissipando, sendo substituída por uma curiosidade intensa e alarmante. Ele era um homem que odiava mistérios, pois mistérios eram incontroláveis, e ele estava em meio a um. Como você se chama? Ele perguntou, sua voz suavizando-se pela primeira vez, quase imperceptivelmente. Clara. E quantos anos você tem, Clara? 7. 7. O número ecoou na mente de Miguel. 7 anos. O mesmo tempo do hiato no currículo de Laura Vargas. A coincidência era uma nota dissonante, impossível de ignorar. Um alarme silencioso começou a soar nos cantos mais profundos de sua mente. Clara, ele disse lentamente, escolhendo as palavras com o cuidado de um músico, afinando um instrumento raro. Sua mãe fala sobre essa sinfonia, sobre o homem que foi embora? Às vezes, quando ela fica triste e olha para uma foto velha, é de uma festa numa cidade com umas pedras esquisitas no chão.
Ela tá tocando violino e o moço tá olhando para ela de um jeito que ninguém nunca olha para mim. Pedras esquisitas no chão. A mente de Miguel viajou instantaneamente. Paraty. As ruas de paralelepípedos irregulares, a arquitetura colonial, a umidade do ar misturada com o cheiro de maresia e cachaça. Ele estivera lá apenas uma vez, há 7, talvez 8 anos. Para a Flipelot, a festa literária e musical tinha sido uma rara concessão à espontaneidade, um desvio de sua rotina rígida. O alarme em sua mente ficou mais alto. E como é esse homem na foto, Clara? Ele perguntou, o coração começando a bater num ritmo irregular, acelerando que ele não comandava. Ele é alto, tem o cabelo escuro, mas com uns fios brancos aqui, a menina descreveu. E Miguel podia quase sentir um dedo fantasma apontando para suas próprias têmporas. E ele não tá sorrindo de verdade. É um sorriso só no canto da boca. Mamãe diz que ele era sério demais, que tinha medo da música alta da vida. O ar ficou rarefeito em seus pulmões. Cada descrição era um golpe de martelo em um diapasão, fazendo vibrar cordas dentro dele que não soavam há anos. Medo da música alta da vida era uma acusação, uma que ele já fizera a si mesmo em raras noites de insônia. Sua mãe, ela já disse o nome dele? A pergunta saiu como um sopro, um fio de som. Ele se sentia como se estivesse no limite de um precipício, olhando para um abismo escuro. Houve uma pausa. Miguel ouviu um barulho de algo sendo arrastado do outro lado da linha. Eu tenho a caixa de segredos da mamãe, Clara sussurrou conspiratoriamente. A foto tá aqui. Tem uma coisa escrita atrás, com a letra dela. É Miguel. Miguel Prado. O nome. O seu nome. O tempo parou. A 9ª Sinfonia de Beethoven, que ainda ressoava em sua memória, foi substituída por um zumbido agudo e branco. Um som de puro nada. O telefone, um objeto leve de metal e vidro, de repente, pareceu pesar uma tonelada em sua mão. Ele olhou através da parede de vidro, mas não viu a cidade. Viu o rosto de uma mulher 7 anos mais jovem, os olhos escuros e intensos, o cabelo castanho caindo sobre os ombros, enquanto ela tocava um Vivaldi apaixonado em uma esquina de Paraty, a luz amarela dos lampiões coloniais criando uma auréola ao seu redor. Laura, ele se lembrava. Como poderia esquecer? Ela era a personificação da música alta da vida que ele tanto temia. Uma violinista de rua com o talento de uma solista de concertos. Eles conversaram por horas, sobre música, sobre sonhos, sobre a prisão do sucesso e a liberdade do anonimato. Havia uma química entre eles, uma ressonância que o assustou. Ele, o maestro do controle, sentiu-se completamente descontrolado. Eles passaram a noite juntos. E na manhã seguinte, dominado pelo pânico de sentir algo real, algo que poderia desviar o curso de sua vida perfeitamente planejada, ele foi embora antes que ela acordasse. Deixou dinheiro na mesa. Uma quantia generosa e insultuosa. Um pagamento por serviços prestados, uma forma de rebaixar a experiência a uma mera transação, de negar a conexão que sentira. Foi um ato de covardia, e ele nunca mais olhou para trás, até agora. Moço, você ainda está aí? A voz de Clara o puxou de volta do abismo da memória. Miguel não conseguia falar, sua garganta estava fechada. A palavra estéril, que fora a pedra angular de sua identidade por mais de 2 décadas, agora piscava em sua mente como uma luz de neon defeituosa. Uma mentira? Teria sido uma mentira? Ou seria este um golpe? Uma farsa elaborada por uma mulher que ele desprezara anos atrás? A possibilidade era tão plausível quanto a paternidade. Sua mente analítica lutava contra a onda de choque emocional. Precisava de dados. Precisava de provas. Clara! Ele conseguiu dizer a voz rouca, estranha a seus próprios ouvidos. Diga à sua mãe. Diga a ela que entrarei em contato. Ele desligou o telefone antes que a menina pudesse responder. O aparelho escorregou de sua mão suada e caiu com um baque surdo no tapete persa. Miguel cambaleou até a parede de vidro e pressionou as palmas das mãos contra a superfície fria. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo indiferente, mas para ele, o mundo havia mudado de tom. A clave havia sido alterada. A sinfonia de sua vida, que ele acreditava ter composto e regido com perfeição, acabava de ter uma nova e chocante partitura inserida à força em seu meio. Paternidade. A palavra era um trovão silencioso. Ele a repetiu em sua mente. Pai,
A palavra era estrangeira, impossível. Ele que construíra um império para preencher o vazio deixado pela ausência de um herdeiro, poderia ter uma filha, uma menina de 7 anos que descrevia a tristeza da mãe com uma clareza de partir o coração. A noite caiu. As luzes da cidade se acenderam, mas pela primeira vez elas não lhe trouxeram conforto ou um sentimento de poder. Pareciam distantes, frias, alheias ao terremoto que ocorria dentro dele. Ele não comeu, não leu. Apenas ficou ali olhando para o nada, enquanto a memória de Paraty e a voz de Clara travavam uma batalha em sua mente. A imagem da covardia dele, deixando o dinheiro na mesa. A imagem do rosto de Laura, adormecido. O som do choro silencioso de uma mãe e a revelação de uma criança. As horas se arrastaram. A madrugada chegou, pintando o céu com tons de roxo e cinza. E com as primeiras luzes do dia, a paralisia deu lugar à ação. O maestro estava de volta ao comando, mas a música era diferente. Não era mais sobre legados de som, mas sobre a busca frenética pela verdade. Ele pegou o telefone e discou o número de Helena. Eram 4:30 da manhã. Senhor Prado? A voz dela estava sonolenta, mas instantaneamente alerta. Helena, preciso de você. Agora. O tom dele não era o de um chefe, mas o de um homem se afogando. Quero que encontre tudo sobre uma mulher chamada Laura Vargas e sobre uma criança, uma menina chamada Clara Vargas, de aproximadamente 7 anos. Não quero um currículo, quero uma vida. Endereços, contas, registros escolares, certidão de nascimento, qualquer coisa. Quero saber onde elas estão, o que comem, como vivem. Use todos os recursos. Contrate quem for preciso. Não me importo com o custo. A única coisa que importa é a discrição absoluta. Ninguém pode saber que estou investigando. Eu quero um dossiê completo na minha mesa antes do meio-dia. Entendeu? Houve uma fração de segundo de silêncio do outro lado. Tempo suficiente para Helena registrar a urgência sem precedentes e o tom quase febril na voz de seu chefe. Entendi, Sr. Prado. Antes do meio-dia. Ele desligou. O sol estava nascendo, incendiando as bordas dos arranha-céus. Miguel Prado observou o nascer do sol, mas não como o maestro no topo de seu mundo. Ele o observou como um homem que acabara de descobrir que o chão sob seus pés poderia não ser real. Ele se viu no reflexo do vidro, o cabelo escuro com fios brancos nas têmporas, o sorriso que só existia no canto da boca, o homem sério, com medo da música alta da vida, o homem da foto, a sinfonia inacabada. E pela primeira vez em sua vida adulta, Miguel Prado sentiu um medo genuíno, uma nota aterrorizante e primal que ele não sabia como reger. As 7 horas que se seguiram à sua chamada para Helena foram a passagem de tempo mais longa e torturante da vida de Miguel Prado. O sol, que ele vira nascer como uma ferida no céu, agora subia indiferente, inundando sua cobertura com uma luz clara e impiedosa que parecia expor cada grão de poeira, cada dúvida em sua alma. Ele, um homem que vivia em compassos precisos de minutos e segundos, sentia-se à deriva em um oceano de tempo disforme. Tentou trabalhar. Sentou-se diante de uma partitura de Stravinsky, A Sagração da Primavera, com seus ritmos selvagens e pagãos. Normalmente, a complexidade o absorveria, mas agora as notas pareciam um borrão sem sentido, uma zombaria de sua própria pretensão de reger o caos. O caos estava dentro dele. E era ensurdecedor. Ele caminhava de uma ponta a outra do vasto apartamento. O som de seus sapatos caros no mármore era a única percussão em sua prisão de silêncio. Cada carro que passava 60 andares abaixo, cada sirene distante, fazia-o olhar para a porta, o coração dando um salto descontrolado. Ele era um maestro sem orquestra, um rei em um castelo vazio, aguardando um mensageiro que poderia ser seu salvador ou seu carrasco. A imagem da menina, Clara, não o deixava. Sua voz, seu pequeno soluço. Ela chora baixinho para eu não ouvir, mas eu sempre ouço. A frase era um ostinato cruel, um tema repetitivo que se recusava a sair de sua mente. Pela primeira vez em décadas, Miguel sentiu a textura da culpa. Era áspera, desconfortável. A lembrança de sua covardia em Paraty não era mais um fato distante e arquivado, mas uma cena vívida e em technicolor. Ele não apenas deixara uma mulher com quem tivera uma conexão genuína, ele a insultara com seu dinheiro, uma tentativa patética de apagar a humanidade da experiência. E se aquela noite, aquele ato de fuga, tivesse gerado uma consequência?
uma consequência de 7 anos de idade, com uma voz triste e olhos que ele ainda não conhecia. A possibilidade era um peso esmagador em seu peito, uma pressão que ameaçava quebrar suas costelas. Às 11h47 da manhã, o interfone tocou. A voz de Helena, calma e profissional como sempre, anunciou sua chegada. Miguel abriu a porta. Ela estava ali segurando uma pasta de couro preta, sem nenhuma expressão em seu rosto. Mas seus olhos, por uma fração de segundo, traíram uma centelha de curiosidade, talvez até de preocupação. Ela nunca vira seu chefe daquele jeito. O cabelo ligeiramente desgrenhado, a camisa de seda amassada, os olhos cinzentos injetados de quem não dormira. "Senhor Prado", ela disse, entrando e colocando a pasta sobre a mesa de centro de vidro. O som do couro contra o vidro foi absurdamente alto no silêncio. "Fale." A voz de Miguel era um cascalho. Helena permaneceu de pé, a postura impecável de sempre, como se para compensar o caos que emanava dele. Laura Vargas, 36 anos, filha única de professores de música de classe média de Campinas, ambos falecidos. Graduou-se com louvor no Conservatório de Genebra, histórico impecável até 7 anos e meio atrás. Depois disso, o padrão muda drasticamente. Ela fez uma pausa, como se para dar a ele tempo para se preparar. Miguel apenas assentiu, os olhos fixos na pasta preta. A caixa de Pandora. Ela voltou ao Brasil abruptamente, continuou Helena. Nos últimos 7 anos, teve 17 endereços diferentes. A maioria em bairros periféricos de São Paulo e da Grande São Paulo. Nenhum por mais de 6 meses. Padrão consistente com dificuldades financeiras e despejos. Trabalhou como professora de música em escolas públicas, garçonete, operadora de telemarketing, vendedora. Há 2 anos foi contratada como violinista em um quarteto que toca em casamentos e eventos corporativos, o que parece ter trazido uma pequena estabilidade. Cada palavra era um golpe. A mulher de talento excepcional, que ele conhecera em Paraty, reduzida a uma vida de instabilidade e subempregos. "A criança", disse Miguel, a voz baixa. Helena virou uma página em seu tablet, que ela consultava discretamente. Clara Vargas, nascida em 23 de maio há 7 anos, no Hospital Público Municipal de Taubaté. Consta na certidão de nascimento. Mãe, Laura Sofia Vargas. Pai, não declarado. Pai, não declarado. A frase legal, fria, o atingiu com a força de um soco. Ele recuou um passo, a mão indo instintivamente ao peito. Taubaté. Fazia sentido. Ficava no caminho entre Paraty e São Paulo. A cronologia era perfeita, implacável. "O dossiê contém cópias de tudo", disse Helena, a voz ainda neutra, mas com um tom que sugeria que havia mais. "Contas de luz atrasadas, notificações de despejo, registros escolares de Clara. Ela é uma aluna excelente, segundo os relatórios. Há também uma cópia de um desenho que ela fez para um trabalho de Dia das Mães no ano passado." Miguel abriu a pasta. No topo, atrás de uma folha de rosto, estava o desenho. Era infantil, feito com lápis de cera, mas a intenção era clara. 2 figuras. Uma mulher alta com longos cabelos castanhos e um violino na mão. E ao lado dela, uma menina pequena. Elas estavam de mãos dadas. Acima delas, um sol amarelo e sorridente. Mas no canto do desenho, uma pequena figura masculina desenhada em cinza quase como um fantasma. Estava de costas, indo embora. O coração de Miguel parou. Ele folheou os documentos. Eram a anatomia de uma luta, a prova fria e burocrática da história que Clara lhe contara ao telefone. A fome, o medo, a instabilidade, e tudo apontava para uma origem, uma noite em Paraty. Seu ato de desaparecimento não apenas terminara uma sinfonia, ele dera início a uma ópera de dificuldades para ela e para uma criança que ele nem sabia que existia. "A questão da minha condição", disse Miguel, sem olhar para Helena. A palavra esterilidade pesada demais para ser dita em voz alta. Helena compreendeu. "Fiz uma verificação preliminar, senhor. O médico que lhe deu o diagnóstico, Dr. Arnaldo Peixoto, aposentou-se 5 anos depois. Faleceu há 3 anos. Mas o interessante é que ele era o médico da família de seu pai há mais de 30 anos. E encontrei registros de transferências financeiras substanciais da empresa de seu pai para uma conta pessoal do Dr. Peixoto, anualmente, por uma década, começando no ano do seu diagnóstico. O mundo de Miguel inclinou-se violentamente. A culpa que sentia por Laura agora se misturava a uma nova e terrível emoção, a fúria gelada da traição.
seu próprio pai. Um homem autoritário que sempre desaprovou sua paixão pela música, que o queria como um sucessor nos negócios, não como um artista. Teria ele arquitetado a mentira mais cruel de todas para garantir que seu filho não se distraísse com uma família? Para manter o foco de Miguel no império? A monstruosidade da ideia era tão vasta, tão operística, que parecia impossível, e, no entanto, encaixava-se perfeitamente com o caráter de seu pai. Ele fechou a pasta. O som foi definitivo. O tempo da dúvida havia acabado. A negação era um luxo que ele não podia mais pagar. A probabilidade de Clara ser sua filha era esmagadoramente alta, mas a probabilidade não era certeza. E Miguel Prado, o maestro do controle, precisava de certeza. Precisava da prova final, irrefutável. Helena, ele disse, a voz agora firme, a do maestro de volta ao comando, mas regendo a peça mais difícil de sua vida. Prepare meu carro e encontre um laboratório, o melhor, o mais rápido e discreto da cidade. Quero um teste de DNA de paternidade e quero os resultados em 24 horas, não importa o custo. Ele caminhou até o telefone. E consiga o endereço atual de Laura Vargas, não o endereço do dossiê, o endereço exato de onde ela e Clara estão neste exato momento. Eu mesmo vou até lá. Helena, pela primeira vez em 7 anos, demonstrou surpresa. Senhor, talvez seja mais prudente que eu faça o contato inicial para preparar o terreno? Pode ser um choque para ela. Miguel a encarou, e em seus olhos havia uma tempestade de culpa, raiva e uma determinação de ferro. Helena, o choque aconteceu há 7 anos, em uma manhã em Paraty. Eu estava atrasado para o primeiro ato. Agora, vou garantir que eu esteja presente para o resto da apresentação. Era uma decisão tomada. Ele, o homem que vivia acima do mundo, desceria de sua torre de vidro. Ele iria enfrentar a música. Não como um maestro, protegido pela distância do pódio, mas como um homem, despido de suas certezas, prestes a encontrar a nota mais importante e aterrorizante de toda a sua vida. O trajeto foi uma descida, não apenas em altitude, mas em status, em realidade, em tudo o que Miguel Prado definia como seu universo. O Mercedes blindado deslizava silenciosamente, uma cápsula de couro e ar filtrado, imune ao mundo exterior. Mas hoje, pela primeira vez, Miguel sentia a cidade pulsando do lado de fora do vidro escurecido. Ele deixou para trás as avenidas largas e arborizadas dos jardins, onde as vitrines eram galerias de arte e as pessoas caminhavam com a pressa calculada de quem tem o tempo a seu favor. Lentamente o cenário começou a se desfazer, a se transformar. Os prédios espelhados deram lugar a sobrados comerciais com fachadas desbotadas. O asfalto liso tornou-se remendado. O silêncio do luxo foi substituído pela cacofonia da vida real. O som de buzinas impacientes, o grito de um vendedor ambulante, a batida de um funk vazando das janelas de um ônibus lotado. Era a São Paulo que ele via de sua torre, a mancha urbana abstrata, mas que agora ganhava textura, cheiro e som. Um cheiro de fritura e diesel, um som de luta e de vida. Era nauseante e fascinante. Em seu colo, a pasta de couro preta parecia um artefato de outro planeta. Dentro dela, a vida de Laura e Clara reduzida a papéis e números. Mas para onde ele estava indo não haveria papéis. Haveria rostos. Helena lhe dera o endereço com uma eficiência que beirava o macabro. Um condomínio de prédios baixos em um bairro da Zona Leste que Miguel só conhecia de nome, um lugar que ele associava a estatísticas de trânsito e violência nos jornais. Enquanto o carro entrava por ruas cada vez mais estreitas, ele sentia um aperto no peito. Era o território dela. Ele era o invasor. Ele ensaiava o discurso em sua mente. Seria direto, clínico. Laura, recebi informações que me levaram a crer que há uma possibilidade de eu ser o pai de sua filha, para o bem de todas as partes envolvidas, e para que as responsabilidades adequadas possam ser estabelecidas, sugiro que realizemos um teste de DNA o mais rápido possível. Soava razoável. Soava como um contrato, mas a imagem do desenho de Clara, o homenzinho cinza indo embora, rasgava o roteiro em pedaços. O motorista, um homem treinado para ser invisível, parou em frente a um conjunto de prédios de 4 andares, de pintura bege desbotada e janelas idênticas. É aqui, senhor. Miguel olhou pela janela. Crianças corriam em um pátio de cimento rachado. Roupas secavam em varais improvisados nas sacadas. Havia uma sensação de comunidade,
de vidas entrelaçadas, tão diferente de sua solidão asséptica. Ele sentiu um medo primitivo. No seu mundo, ele era o maestro. Aqui, ele nem sabia ler a partitura. Espere aqui, ele disse ao motorista, a voz mais baixa que o normal. Ele saiu do carro e o mundo o atingiu. O ar era mais quente, mais úmido, os sons eram mais altos. Ele ajeitou o terno caro, sentindo-se absurdamente deslocado, um pinguim em meio a uma revoada de pombos. Ele entrou no bloco C, o cheiro de água sanitária e feijão cozinhando invadindo suas narinas. Subiu 3 lances de escada, o coração martelando contra as costelas. Apartamento 34. Uma porta de madeira simples, com a tinta descascando perto da maçaneta. Ele parou diante dela por um longo momento. De dentro, ouviu o som fraco e hesitante de um violino. Não era uma peça de concerto. Eram escalas, exercícios de aquecimento. O som parou. Ele ergueu a mão, os nós dos dedos pairando a centímetros da madeira. Este era o momento. A nota que mudaria toda a composição. Ele bateu. 3 batidas secas e firmes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então ele ouviu o som de pezinhos correndo, seguido por uma voz de mulher abafada pela porta. Clara, não, deixa que eu atendo. A porta se abriu, e o tempo, mais uma vez, quebrou. Laura Vargas estava ali. 7 anos haviam se passado, mas ele a reconheceria em qualquer lugar. Havia novas linhas de cansaço ao redor de seus olhos, mas eram os mesmos olhos escuros e intensos que o haviam cativado em Paraty. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado e ela usava uma camiseta simples e calças de moletom. Não era a musicista etérea da sua memória, mas uma mulher real, forjada pelo tempo e pela dificuldade. O rosto dela passou por uma sucessão de emoções em uma velocidade estonteante. Primeiro, a confusão de ver um estranho de terno em sua porta. Depois, um brilho de reconhecimento, seguido por um choque tão profundo que ela empalideceu, a boca se abrindo ligeiramente. O choque deu lugar à incredulidade e, finalmente, a uma raiva fria e protetora. Ela se moveu instintivamente, tentando fechar a porta. O que você está fazendo aqui? A voz dela era um sussurro feroz. Mas antes que a porta pudesse se fechar, uma cabecinha de cabelos cacheados apareceu na fresta, espiando por trás da perna da mãe. Eram os olhos de Clara, grandes, castanhos, curiosos. Ela olhou para o rosto de Miguel e o reconhecimento foi instantâneo. Mãe, ela disse a voz clara e sem hesitação, é o moço da partitura. A frase foi como um fósforo aceso em um quarto cheio de gás. Laura congelou, a mão na porta. Seu olhar dardejou de Miguel para a filha, o rosto contorcido em uma máscara de pânico e fúria. Miguel sentiu o ar sair de seus pulmões. Vê-la de verdade. Era uma menina pequena, magra, mas com uma seriedade no olhar que era perturbadoramente familiar. Era o olhar dele. Ele o via todos os dias no espelho. Aquele era o seu DNA ali, parado no corredor olhando para ele. O dossiê era um fantasma. Aquela menina era de carne e osso. Laura, ele conseguiu dizer, o nome arranhando a garganta. Todo o seu discurso ensaiado, toda a sua pose clínica, evaporou-se. Como você me achou? Ela sibilou, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. O que você quer? Veio deixar mais dinheiro. A cotação mudou nos últimos 7 anos. O veneno nas palavras dela o atingiu, mas ele merecia. Ele merecia cada gota. Não, nós precisamos conversar, ele disse, a voz surpreendentemente instável. Não precisamos. Nós não temos nada para conversar. Você deixou isso bem claro 7 anos atrás. Ela tentou fechar a porta novamente, mas ele colocou a mão espalmada na madeira, impedindo-a. Um gesto que ele se arrependeu no instante em que o fez. Foi um ato de poder, um reflexo de quem ele era, e era a última coisa que aquela situação pedia. O olhar de Laura queimava. Tire a mão da minha porta, por favor, ele disse, e a palavra soou estranha em sua própria boca. Ele não pedia, ele ordenava. 5 minutos, por ela. Ele olhou para Clara, que agora se agarrava à perna da mãe, o olhar fixo nele, uma mistura de medo e fascinação. Foi o olhar para a filha que quebrou a resistência de Laura. Ela viu a determinação no rosto de Miguel, uma determinação que ela não via desde aquela noite em Paraty. Com um suspiro que era pura derrota e raiva, ela recuou abrindo a porta. O apartamento era minúsculo, uma pequena sala que servia também como sala de jantar. Móveis simples, gastos pelo uso, estantes cheias de livros e partituras.
Um cheiro de lar, de vida, de coisas que ele não entendia. Era limpo, era organizado, mas a pobreza era palpável, um silêncio constrangedor entre os móveis. Em um canto, o estojo de um violino, aberto. Fale o que você tem para falar e vá embora, disse Laura de braços cruzados, posicionando-se entre ele e Clara, um escudo humano. Miguel entrou, sentindo-se um gigante desajeitado naquele espaço pequeno. Seu terno parecia gritar opulência. Ele se sentia obsceno. Eu sei, ele começou a voz baixa, sobre Clara. Você não sabe de nada, ela retrucou. Você não tem o direito nem de dizer o nome dela. Eu recebi o seu currículo, ele continuou, tentando encontrar um caminho, uma lógica. A audição, o hiato de 7 anos. Eu liguei, e uma criança atendeu. Laura completou, a voz pingando sarcasmo. Imagino o choque para o grande maestro Miguel Prado. Pessoas de verdade, com problemas de verdade, deve ter estragado o seu dia. Sim, ele admitiu com uma honestidade que a surpreendeu. Estragou, destruiu, virou tudo de cabeça para baixo. Ele olhou para Clara, que ainda o observava em silêncio. Laura, eu preciso saber a verdade, sem jogos, sem acusações. Apenas a verdade. Ela riu um som sem alegria. A verdade? Você quer a verdade? A verdade é que você fugiu como um covarde. A verdade é que eu descobri que estava grávida 2 semanas depois, sozinha e sem um tostão. A verdade é que eu tenho lutado todos os dias nos últimos 7 anos para dar a ela uma vida decente, enquanto você, provavelmente, nem se lembrava do meu nome. Essa é a verdade. Satisfeito? Cada palavra era um golpe merecido. Ele as absorveu, sem se defender. Não, ele disse finalmente. Não satisfeito, porque há outra verdade. A vida inteira me disseram que eu não podia ter filhos, que eu era estéril. Laura o encarou, a raiva em seu rosto dando lugar a um lampejo de confusão. O quê? Foi um diagnóstico que recebi quando tinha 20 anos. Foi a base sobre a qual construí toda a minha vida. Ele explicou, a voz ganhando uma intensidade urgente. Eu nunca, em 1 milhão de anos, considerei a possibilidade. Até ontem. Ele viu a dúvida nos olhos dela. Ela não sabia se acreditava nele, se aquilo era apenas mais um truque, uma desculpa. Eu não me importo com as suas desculpas, ela disse, a voz mais fraca. Isso não muda nada. Muda tudo. Ele insistiu. Laura, se ela for minha filha, se houver a menor chance, eu não posso. Eu não vou. Ele parou, incapaz de articular a enormidade do que sentia. A culpa, a responsabilidade, a estranha e aterrorizante pontada de esperança. Ele respirou fundo, voltando ao seu plano original, a única coisa concreta a que podia se agarrar. Eu quero fazer um teste de DNA. O pedido, tão clínico, tão frio, trouxe a raiva de volta ao rosto dela. Ah, claro, o procedimento padrão. Você entra na minha vida, vira tudo de cabeça para baixo, e agora quer uma prova científica, como se ela fosse um item em um leilão que você precisa autenticar antes de dar o lance. Não é isso, ele disse, frustrado com sua própria inabilidade de se comunicar. É para ter certeza, para que não haja dúvidas. Para mim, para você, para ela. Eu não tenho dúvidas, Miguel, ela disse, o nome dele soando como uma maldição. Eu vivi com a certeza todos os dias. Eles se encararam em um impasse. A tensão era tão espessa que podia ser cortada. Foi Clara quem a quebrou. Ela deu um passo à frente, saindo de trás da mãe. Você é a sinfonia? Ela perguntou, a voz pequena, mas clara, olhando diretamente para Miguel. Aqui nunca terminou. O golpe foi direto no coração. Miguel sentiu os joelhos fraquejarem. Ele se agachou, ficando na altura dela, um movimento que pareceu exigir um esforço hercúleo. Ele olhou nos olhos daquela criança e viu um universo de perguntas. Eu não sei, ele respondeu com a voz embargada, mas eu gostaria de descobrir. Laura observava a cena, o coração em uma guerra civil. A raiva que sentia por aquele homem lutava contra a dor que via em seus olhos e, acima de tudo, o amor por sua filha. Clara merecia respostas, merecia mais do que a vida que ela conseguia lhe dar. O teste, ela disse, a voz resignada. Nós faremos o teste, mas com as minhas condições. Miguel se levantou, o olhar ainda fixo em Clara, mas a atenção voltada para Laura. Quaisquer condições. Será em um laboratório da minha escolha, e você nunca mais vai aparecer na minha porta sem avisar. O contato será feito através de advogados
ou de uma terceira parte. Você não vai transformar a vida da minha filha em um circo. Concordo, ele disse, sem hesitar. Um acordo frágil foi selado no meio daquela pequena sala. Não havia alívio, apenas o peso do que estava por vir. Miguel sabia que era hora de ir. Ele deu um último olhar para Clara, gravando o rosto dela em sua memória. Eu vou resolver isso, ele disse para Laura, uma promessa. Ele se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Ao descer as escadas, o cheiro de feijão e vida parecia segui-lo. Ele entrou no refúgio silencioso do Mercedes, o contraste com o apartamento de Laura o agredindo fisicamente. O maestro estava de volta à sua torre de marfim, mas a torre estava rachada. Ele não era mais apenas o regente de sua própria vida. Ele era agora parte de um dueto inesperado, uma melodia complexa e dolorosa que ele mal começara a aprender. E enquanto o carro se afastava, deixando o prédio bege para trás, ele sabia que o resultado daquele teste não era o fim da história, era apenas o fim do prelúdio. O dia seguinte foi uma composição em um único tom, a ansiedade. Para um homem que se orgulhava de sua capacidade de compartimentalizar, de isolar emoções, para que não interferissem na lógica de seus dias, a espera pelo resultado do teste de DNA foi uma forma de tortura requintada. Miguel Prado descobriu que todas as suas caixas mentais haviam se rompido e as emoções vazavam por toda parte, manchando a partitura de sua rotina. O procedimento em si foi um exercício de contraste surreal. Na manhã seguinte ao encontro com Laura, uma enfermeira discreta, vestida com um uniforme branco impecável, chegou à sua cobertura. Em um ambiente de silêncio monástico, ela realizou a coleta do material genético com a eficiência asséptica de quem cataloga um artefato. Um cotonete na parte interna de sua bochecha, um tubo de plástico selado em um envelope acolchoado, um código de barras. Ele era, naquele momento, reduzido a uma amostra biológica, um conjunto de dados a ser cruzado com outro. Simultaneamente, ele sabia, um processo similar estava acontecendo no apartamento modesto da Zona Leste. Um evento que, para Clara, devia ser confuso e talvez um pouco assustador. A imagem dela, olhando para um cotonete com seus olhos sérios, o assombrava. Depois que a enfermeira partiu, o silêncio em seu apartamento, antes uma fonte de poder e clareza, tornou-se opressivo, pesado. Cada segundo se arrastava com a lentidão de uma nota de um funeral. Ele tentou se refugiar no trabalho, mas as planilhas financeiras da Prado Harmonia pareciam um idioma estrangeiro. Sentou-se ao piano de cauda, um Fazioli magnífico que ocupava um lugar de honra na sala, os dedos pairando sobre as teclas de marfim. Ele pensou em tocar Bach. A arquitetura matemática de suas fugas sempre o acalmava, mas seus dedos não obedeceram. Em sua mente, ele não ouvia contrapontos complexos. Ouvia a voz de uma menina perguntando: "Você é a sinfonia?" A pergunta de Clara o desarmara completamente. Era mais profunda do que ela poderia imaginar. Ele passara a vida inteira acreditando ser a sinfonia completa, o compositor, o maestro, a orquestra e a sala de concertos, tudo em um sistema fechado e autossuficiente. Agora ele era forçado a encarar a possibilidade de que ele não fosse a peça inteira, mas apenas um movimento longo, solitário e arrogante, talvez, mas incompleto, e que o resto da sinfonia, o scherzo, o adágio, o finale, estava vivendo em um apartamento de 3 cômodos, lutando para pagar as contas. Levantou-se do piano e caminhou até uma estante onde, em um porta-retratos de prata discreto, havia uma foto antiga. Ele e seu pai, em frente ao Teatro Municipal. Miguel era um jovem de 20 e poucos anos, magro, com o cabelo mais comprido e um brilho de ambição nos olhos. Seu pai, um homem corpulento, de terno, com um sorriso que não alcançava o olhar, tinha a mão possessivamente em seu ombro. Por anos, Miguel olhou para aquela foto com um misto de respeito e ressentimento. Respeito pelo império que o pai construíra e que ele herdara e expandira. Ressentimento pela constante desaprovação de seu pai por sua distração com a música. Agora, olhando para a foto, ele sentia apenas uma fúria fria e abissal. As transferências financeiras para o Dr. Peixoto, que Helena descobrira, eram a prova de uma traição de proporções shakespearianas. Seu pai não apenas o manipulara, ele roubara dele, roubara a possibilidade de uma escolha, roubara a verdade.
Ele o sentenciara a uma vida de solidão, não para protegê-lo, mas para moldá-lo à sua própria imagem, para garantir que o império tivesse um herdeiro focado e sem distrações. A ironia era cruel. Na tentativa de impedi-lo de ter um herdeiro, seu pai garantira que, quando Miguel finalmente descobrisse a verdade, o herdeiro que ele encontraria seria uma estranha, uma criança já com 7 anos de história vivida longe dele. A raiva era tão intensa que ele pegou o porta-retratos e, com um movimento brusco, guardou-o em uma gaveta, o rosto de seu pai agora escondido na escuridão. As 24 horas prometidas pelo laboratório se esticaram por uma eternidade. Ele não comeu, não dormiu, apenas esperou. Finalmente, no final da tarde do dia seguinte, o interfone tocou. Helena está aqui, senhor. Seu coração deu um salto. Ele respirou fundo, recompondo a máscara de compostura, e abriu a porta. Ela estava ali, segurando um único envelope branco, grande e pesado. O rosto dela estava, como sempre, impassível, mas ela não o entregou imediatamente. O resultado chegou. Ela disse, a voz suave. Como você quer proceder? Era a forma dela de perguntar se ele estava bem, se estava pronto. Entregue-me, ele disse, a voz firme. Ele pegou o envelope. Era frio ao toque. Ele caminhou até a parede de vidro, dando as costas a Helena, precisando daquele momento de privacidade. Ele olhou para a cidade lá embaixo, um borrão de luzes que começavam a se acender com o crepúsculo. Por um instante, ele pensou em não abrir, em rasgar o envelope e jogar os pedaços no vazio, em voltar à sua vida de certezas, mesmo que fossem certezas falsas. Mas ele sabia que não podia. A nota dissonante havia sido tocada. A composição já estava alterada para sempre. Com os dedos ligeiramente trêmulos, ele rasgou a aba do envelope. Dentro, havia um relatório de várias páginas, cheio de gráficos de marcadores genéticos e jargão científico. Mas ele não precisava ler tudo. Seus olhos foram direto para a última página, para a conclusão. Ele a leu 1, 2, 3 vezes, as palavras se gravando em sua retina. Análise de vínculo genético requerente. Miguel Almeida Prado Infante. Clara Vargas. Conclusão. A probabilidade de paternidade é de 99,99%. Com base nos marcadores de DNA analisados, Miguel Almeida Prado não pode ser excluído como o pai biológico de Clara Vargas. O mundo não desabou com um estrondo. Ele se dissolveu em um silêncio profundo e absoluto. O papel em sua mão era a prova, a matemática da biologia. A verdade irrefutável, 99,999%. A ínfima margem de dúvida era uma formalidade estatística, uma zombaria da certeza absoluta que ele agora sentia em cada célula de seu corpo. Ele era pai. A palavra ecoou no silêncio de sua mente. Pai. Ele abaixou o papel, o braço caindo ao lado do corpo. O reflexo no vidro mostrou a ele um estranho. Um homem de 48 anos, no auge de seu poder e sucesso, que acabava de descobrir que o pilar central de sua existência era uma mentira e que a peça mais importante de sua vida estava faltando há 7 anos. Uma onda de emoções o atingiu, tão avassaladora que ele teve que se apoiar no vidro frio para não cair. Havia a raiva por seu pai, havia a culpa esmagadora por Laura e por tudo que ela passou. Havia o medo do desconhecido, de um futuro que ele não sabia como reger. Mas por baixo de tudo isso, havia algo mais, algo que ele não sentia há muito, muito tempo. Uma pequena e frágil semente de alegria. Não, era mais complexo que isso. Era um sentimento de conexão, de pertencimento. A sinfonia de sua vida não estava incompleta. Ela tinha um outro movimento que ele acabara de descobrir. Senhor Prado? A voz de Helena, vinda de longe, o trouxe de volta. Ele se virou. A máscara havia caído. Seu rosto estava nu, mostrando a devastação e a maravilha daquele momento. Chame meus advogados, ele disse, a voz rouca. A primeira reação foi a do velho Miguel, o homem de negócios. Preparem um fundo fiduciário, o melhor, com tudo o que ela precisar. Escola, saúde, moradia. Quero que a vida dela seja resolvida, imediatamente. Sim, senhor, disse Helena pegando o celular. Espere, ele a interrompeu. Ele olhou novamente para o dossiê que ainda estava sobre a mesa. Olhou para o desenho de Clara. O homenzinho cinza, de costas. A solução não era apenas dinheiro. Dinheiro era o que ele usara para insultar Laura 7 anos atrás. Usar dinheiro agora, por mais bem-intencionado que fosse, seria apenas uma repetição do mesmo erro em uma escala maior.
Seria outra tentativa de apagar a humanidade da situação, de resolver um problema emocional com uma solução financeira. Não, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Cancele os advogados, por enquanto. Ele se aproximou da mesa e pegou o desenho. Olhou para a figura da menininha de mãos dadas com a mãe. Uma violinista, a filha de uma violinista. Sua filha. Uma ideia começou a se formar. Um gesto. Não uma solução, mas um começo. Um primeiro passo em uma ponte que ele precisaria construir pedra por pedra. Helena, ele disse, a voz agora clara, com um novo tipo de determinação. Preciso que você encontre algo para mim. Não o melhor do mercado. Não o mais caro. Quero o melhor para uma criança de 7 anos que está aprendendo a tocar. Um violino de tamanho 3/4, de boa madeira, com um som quente. Quero também o melhor professor de São Paulo, alguém com paciência e alma, para dar aulas particulares. Helena o encarou, a surpresa finalmente quebrando sua fachada profissional. Entregue na casa dela, continuou Miguel, ignorando a surpresa dela. Hoje, sem cartões, sem identificação, apenas um bilhete. Ele pegou uma caneta e um pequeno cartão de notas de sua mesa. Sua caligrafia, normalmente angular e apressada, saiu mais suave. Ele pensou por um momento e escreveu apenas 5 palavras, para que a música nunca pare. Ele entregou o cartão a Helena. Garanta que ela receba isso. Sim, senhor, ela disse, pegando o cartão com uma delicadeza que ele nunca vira nela. Depois que ela saiu, Miguel ficou sozinho novamente. Mas o silêncio não era mais opressivo. Estava diferente. Estava cheio de potencial, cheio de uma nova e aterrorizante melodia. Ele não sabia quais seriam as próximas notas. Sabia que o caminho seria difícil, que a raiva de Laura era justificada e que a confiança era algo que ele levaria anos para merecer, se é que conseguiria. Mas ao olhar pela janela para a cidade que se iluminava, ele não se sentia mais como um maestro em sua torre, regendo um mundo distante. Ele se sentia como um aluno diante de uma partitura nova e incrivelmente complexa. E pela primeira vez na vida ele não tinha medo. Estava pronto para aprender. A chegada do violino foi um evento silencioso, mas com o impacto de uma explosão. Laura atendeu a porta e encontrou um entregador segurando um estojo preto, elegante e perfeitamente dimensionado para uma criança. Sua primeira reação foi de recusa, um reflexo de orgulho. Ela não aceitava caridade, mas o entregador simplesmente disse que já estava pago e que havia um bilhete. Deixou o estojo no corredor e partiu. Com o coração acelerado, Laura o levou para dentro. Clara, ao ver o estojo, ficou com os olhos arregalados, uma mistura de espanto e reverência. Dentro, o violino repousava em um veludo azul profundo. Era lindo. A madeira brilhava com um tom de mel, e era evidente mesmo para um leigo que era um instrumento de qualidade excepcional, muito superior ao violino de estudo, gasto e alugado que Laura usava para ensinar a filha. Então, ela viu o bilhete. Um pequeno cartão branco com uma caligrafia elegante e contida. 5 palavras, para que a música nunca pare. Laura sentou-se no sofá, o cartão tremendo em sua mão. Não havia nome, mas não era preciso. Apenas um homem no mundo poderia ter enviado aquilo. Aquele gesto a desarmou mais do que qualquer pedido de desculpas ou oferta de dinheiro. Miguel não estava tentando comprar seu perdão. Ele não estava tentando se impor. Ele estava falando a única língua que ambos compreendiam perfeitamente, a música. Era um presente não para a filha que ele mal conhecia, mas para a musicista dentro dela. Era um ato de respeito. Pela primeira vez em 7 anos, ao pensar em Miguel Prado, ela não sentiu apenas raiva. Sentiu uma incômoda e confusa onda de algo mais. E quando o telefone tocou no dia seguinte, e uma voz calma se apresentou como um dos melhores professores de violino de São Paulo, dizendo ter sido contratado anonimamente para dar aulas a Clara, Laura, após uma longa pausa, aceitou. Os meses que se seguiram foram uma composição lenta, um adágio construído sobre gestos cautelosos e silêncios significativos. Miguel cumpriu sua promessa. Manteve distância. Não havia mais aparições surpresas. A comunicação era feita através de Helena, que se tornara uma espécie de intermediária improvável, mas sua presença era sentida. Um dia, Laura recebeu uma notificação de que seu aluguel para os próximos 2 anos havia sido quitado por um fundo de incentivo a jovens músicos.
Ela sabia de quem vinha, mas a forma discreta e impessoal permitiu que ela aceitasse sem sentir que sua dignidade estava sendo comprada. Com o fardo financeiro aliviado, ela pôde deixar os trabalhos esporádicos e se dedicar mais à música e a Clara. Miguel, por sua vez, estava em sua própria jornada de transformação. O resultado do teste de DNA não o transformara magicamente em um pai amoroso, mas o imbuíra de um senso de propósito que ele nunca tivera. Ele começou a usar seu poder e sua fortuna de uma nova maneira, não para construir salas de concerto, mas para construir uma ponte. Ele recebia relatórios semanais do professor de Clara, sabia de seu progresso, das peças que ela estava aprendendo. E um dia, o professor mencionou que haveria um pequeno recital de alunos. Miguel foi. Ficou no fundo do pequeno auditório, escondido nas sombras, o coração batendo mais forte do que em qualquer estreia que já regera. E então ele a viu. Clara subiu ao palco, pequena e séria, segurando o violino que ele lhe dera. Ela fez uma reverência desajeitada e começou a tocar uma melodia simples de Bach. As notas não eram perfeitas. Havia hesitação, um leve arranhão do arco aqui e ali, mas ela tocava com uma concentração, uma paixão que era um espelho da sua mãe, um espelho dele mesmo. Naquele momento, observando sua filha criar música, Miguel sentiu as últimas muralhas de sua antiga vida ruírem. O amor por aquela criança não era uma decisão, era um fato, tão real e irrefutável quanto o DNA que compartilhavam. Ao final da apresentação, quando Clara sorriu para a plateia que aplaudia, os olhos dela encontraram os dele por uma fração de segundo. Ele não sabia se ela o reconhecera, mas ele lhe deu um aceno quase imperceptível antes de sair, o rosto molhado por lágrimas que ele não sabia que era capaz de chorar. Foi Laura quem deu o passo seguinte. Uma semana depois do recital, ela ligou para ele. Não para Helena, mas para seu número pessoal. Ele quer te ver. Foi tudo o que ela disse. Eles se encontraram em um lugar neutro, o Jardim Botânico. Era um domingo ensolarado. Miguel chegou cedo, as mãos suando, sentindo-se como um adolescente em seu primeiro encontro. Quando Laura e Clara se aproximaram, ele viu que algo havia mudado. A hostilidade no olhar de Laura fora substituída por uma curiosidade cautelosa. E Clara não se escondeu atrás da mãe. Ela correu em sua direção. "Você veio", ela disse, parando a poucos metros dele. "Você gostou do meu recital?" "Eu adorei", ele respondeu, a voz embargada. "Você foi magnífica. Aquele dia foi o primeiro de muitos. Passeios no parque, visitas a museus, tardes ouvindo Clara praticar. Miguel aprendia a ser pai em pequenos passos. Aprendeu que ela não gostava de brócolis, que tinha medo de trovão e que sua cor favorita era o azul do veludo do estojo de seu violino. Laura observava tudo com uma distância calculada, mas Miguel via o degelo em seus olhos. Eles começaram a conversar sobre música, sobre o passado, sobre os 7 anos perdidos. Ele lhe contou sobre a traição de seu pai, não como uma desculpa, mas como uma confissão. Ela lhe contou sobre a solidão e as dificuldades, não como uma acusação, mas como um testemunho. Uma amizade frágil, mas genuína, estava nascendo das cinzas de sua história conturbada. A crise veio em um dia perfeito de outono. Estavam em um piquenique no parque. Miguel contava a Clara histórias sobre os grandes compositores, e Laura sorria, um sorriso genuíno e relaxado que ele não via desde Paraty. De repente, no meio de uma risada, Clara ficou pálida, levou a mão ao peito e desabou na grama. O mundo de Miguel se transformou em um túnel de pânico e sirenes. O hospital, a espera angustiante, as palavras frias dos médicos. O diagnóstico foi brutal. Síndrome de Alport, uma doença genética rara que afetava os rins. A condição de Clara era agressiva. Seus rins estavam falhando rapidamente. Ela precisava de um transplante. A palavra genética ecoou na mente de Miguel. Os médicos explicaram que a doença era hereditária. O mundo dele, que finalmente encontrara um centro, um equilíbrio, estava desabando novamente. A busca por um doador começou. Laura foi testada imediatamente. Não era compatível. O desespero se instalou. "Eu", disse Miguel aos médicos, "testem a mim." Foi durante os exames de compatibilidade que a verdade final veio à tona. Um nefrologista, analisando o histórico completo de Miguel, franziu a testa. "Senhor Prado, há algo em seus exames antigos. E nos novos. O senhor tem a mesma anomalia genética, uma variante muito mais branda,
quase assintomática, que provavelmente nunca lhe causaria problemas graves. Mas está aqui. O diagnóstico de infertilidade que lhe deram na juventude, medicamente, com base nisso, ele é impossível. Na verdade, esta condição genética é a prova definitiva de seu vínculo com sua filha. A ironia era divina em sua crueldade e em sua graça. A mentira de seu pai não apenas o condenara à solidão, mas também escondera dele uma condição que agora poderia ser a salvação de sua filha. E claro, ele era um doador perfeito. Quando ele contou a Laura no corredor estéril do hospital, ela desabou em seus braços, chorando. Todas as barreiras, toda a raiva, toda a dor dos últimos 7 anos se dissolveram naquele abraço. Você vai se arriscar por ela. Ela soluçou. Laura, ele disse segurando o rosto dela entre as mãos. Ela não é um risco. Ela é a única coisa que faz sentido. Eu não estou dando uma parte de mim. Estou me tornando inteiro. A cirurgia foi um sucesso. Miguel acordou em um quarto de hospital, a dor em seu lado um lembrete físico de seu ato. Helena estava lá. Clara está bem, ela disse, a voz finalmente carregada de emoção. E Laura não saiu do seu lado. Nos dias que se seguiram, o hospital se tornou um santuário. Laura cuidava dos dois, movendo-se entre os quartos o rosto cansado, mas iluminado pela esperança. Naqueles dias de vulnerabilidade compartilhada, eles se apaixonaram de novo. Ou talvez, pela primeira vez de verdade. Não a paixão febril de uma noite em Paraty, mas um amor profundo forjado no medo, no sacrifício e na redescoberta. 1 ano depois, o cenário é um parque em Blumenau. A luz do sol de Santa Catarina filtra-se pelas árvores, pintando o chão de dourado. Clara, agora com 9 anos, corre pela grama, saudável, vibrante. O som de sua risada é a melodia mais bonita que Miguel já ouviu. Ela não tem mais o violino 3/4. Agora, ela tem um de tamanho integral, um presente de aniversário de seus pais. Miguel e Laura estão sentados em um banco de mãos dadas observando-a. Ele não mora mais na cobertura de vidro. Eles compraram uma casa em São Paulo, com um grande jardim para Clara correr e um estúdio de música, onde os sons de piano e violino se misturam diariamente. Você se lembra daquela noite em Paraty? Laura pergunta, a cabeça apoiada no ombro dele. Eu pensei que você era uma sinfonia inacabada. Eu era, ele responde. Eu era um prelúdio longo e solitário. Vocês duas, vocês são o resto da peça, a parte mais bonita. Ele se vira para ela, os olhos cinzentos agora quentes e cheios de uma paz que ele nunca conheceu. Ele tira uma pequena caixa do bolso. Não há uma multidão, não há uma orquestra, é apenas eles. Laura Vargas, ele diz, a voz firme. Você me ensinou que a vida não é uma partitura para ser controlada, mas uma música para ser sentida. Você e Clara são a minha obra-prima. Case-se comigo. Deixe-me passar o resto da minha vida tentando ser digno de ser o finale da nossa sinfonia. As lágrimas que escorrem pelo rosto de Laura são de pura alegria. Ela diz sim, enquanto Clara corre em direção a eles, abraçando-os, unindo-os em um acorde perfeito. Miguel Prado, o antigo maestro da solidão, finalmente encontrou seu lugar. Ele percebeu que um legado não é construído com pedra ou som, mas com momentos, com risadas em um parque, com histórias antes de dormir, com o calor de uma mão segurando a sua. Ele não precisava mais reger o mundo de uma torre. Seu mundo estava ali, naqueles 2 pares de olhos que o olhavam com amor. A sinfonia finalmente estava completa, e era mais magnífica do que ele jamais poderia ter sonhado.